Ele é uma das maiores mentes de toda a história da igreja. Aos 14 anos, já era aluno da Universidade de Yale. Ele era um jovem com profunda sensibilidade espiritual e aos 17 anos, após um período de angústia, disse que a santidade lhe foi revelada como uma beleza divina e deslumbrante, uma combinação muito especial de alto intelecto e grande piedade caracterizou toda a sua vida. Bem-vindos a este resumo da vida de Jonathan Edwards. Edwards nasceu em Connecticut, o único filho e o quinto de 11. Quando criança, ele construiu pequenos fortes na floresta para realizar não jogos de colonos e índios, mas reunião de oração com seus amigos. Ele também estudou apaixonadamente biologia e física e era fascinado pela natureza. Aos 13 anos, ele foi aceito para ser aluno da Universidade de Yale. Durante seu tempo como estudante, ele se opôs à tendência entre outros estudantes de se afastar da fé puritana dos fundadores da universidade e correr para o racionalismo elitista. Mas ele nunca se comportou como um fanático. Enquanto estava na faculdade, Edwards leu muito e interagiu com John Locke, Isaac Newton e todo o movimento iluminista. Grande parte de seus primeiros escritos foi sobre assuntos científicos. Em 1729, Edwards começou oficialmente seu ministério como aprendiz de seu avô materno, Solomon Stoddard, em Northampton, por 2 anos antes de se tornar o único pregador da igreja. Aos 20 anos, conheceu Sarah Pierpont, uma jovem devota que inspiraria a vida espiritual do próprio Edwards. O casamento dos Edwards foi profundamente satisfatório para ambos e eles acabaram tendo 11 filhos. Aqui no canal nós já temos vídeos sobre a sua esposa. Se vocês quiserem dar uma olhada, deixarei nos cards finais. Em 1734, a pregação de Edwards sobre a justificação pela fé provocou um reavivamento espiritual em sua igreja. Em dezembro, houve 6 conversões repentinas. Na primavera, havia cerca de 30 por semana. Não foi devido a nenhuma estratégia especial. Além de uma pregação ardente da palavra de Deus, um observador escreveu: ele mal gesticulava, ou mesmo se movia, e não fazia nenhuma tentativa de emprestar elegância de estilo ou beleza de postura para satisfazer o gosto e fascinar a imaginação. Em vez disso, ele me comoveu com o peso esmagador de sua fala e com grande intensidade de seus sentimentos. Edwards manteve um cuidadoso relato escrito de suas observações e as documentou em seus diários. Também seus sermões mais eficazes foram publicados mais tarde. Esses escritos foram amplamente lidos na América e na Inglaterra e ajudaram a alimentar o grande despertar alguns anos depois, durante o qual milhares foram tocados pela pregação do britânico George Whitefield. Whitefield havia lido os escritos de Edwards e fazia questão de visitá-lo quando viajava para as colônias americanas. Edwards convidou Whitefield para pregar em sua igreja, e a pregação de Whitefield comoveu profundamente Edwards, que chorou durante todo o culto, junto com grande parte da congregação. Em 1741, durante o início do que mais tarde se tornaria conhecido como Grande Despertar, Edwards contribuiu talvez com o sermão mais famoso da história americana, Pecadores na mão de um Deus irado. Esse sermão foi pregado em Enfield em 1741. Embora tenha sido amplamente reimpresso como um exemplo de fogo e enxofre, isso não está de acordo com o estilo de pregação real de Edwards. Edwards não gritou nem falou alto, mas pregou em voz baixa e simples. Graças a esse sermão e sua rápida disseminação, as igrejas que em alguns casos foram frias e secas, rapidamente se transformaram em congregações apaixonadas.
Apesar de seu estilo desapaixonado, Edwards insistiu que a verdadeira fé está enraizada no coração e não na razão. Ele defendeu as experiências emocionais do Grande Despertar, especialmente no Tratado das Afeições Religiosas, que publicou em 1746 uma obra-prima do insight psicológico e espiritual e em alguns pensamentos sobre o presente revival da religião na Nova Inglaterra, no que incluía um relato do despertar espiritual de sua esposa. Mas Edwards não podia ser acusado de ser um emocionalista. Muito pelo contrário, seus sermões eram altamente intelectuais e questões profundamente teológicas e doutrinárias são tratadas. A emoção era importante para Edwards, mas essa emoção e essas experiências não devem ofuscar a necessidade da sã doutrina e do culto racional. Edwards também influenciou a música da igreja. Nos dias em que o canto dos salmos era quase a única coisa ouvida nas igrejas congregacionais, Edwards incentivou o canto dos novos hinos cristãos, especialmente aqueles compostos por Isaac Watts. John Wesley nasceu 3 meses antes de Edwards, e eles tiveram um desafio semelhantes e compartilharam as mesmas paixões. Os dois nunca se conheceram pessoalmente, mas trabalharam para seu Senhor em 2 continentes, ajudando juntos a dar origem ao movimento evangélico posterior. Entre seus muitos escritos, Edwards pode ser mais conhecido fora dos círculos intelectuais por sua edição de O Diário de David Brainerd. O livro registra o trabalho heróico desse jovem missionário entre os indígenas que morreu de tuberculose aos 29 anos, nos braços de sua noiva, uma filha de Edwards, chamada Jerusa. Esse livro lançou o movimento missionário americano inicial e inspirou milhares de homens e mulheres ao redor do mundo para o trabalho missionário, incluindo William Carey, Henry Martyn, Adoniram Judson e Jim Elliot. Edwards considerou a conversão pessoal crítica, então ele insistiu que somente as pessoas que fizessem uma profissão de fé e que deram prova de uma experiência de conversão real poderiam participar da ceia do Senhor. Essa posição foi contra o que seu avô havia praticado na igreja e desencorajou sua congregação, que o demitiu em 1750. Nos anos seguintes, Edwards foi um pastor missionário entre os nativos americanos em Stockbridge, escrevendo vários tratados teológicos. Neles, ele argumentou que somos livres para fazer o que quisermos, mas nunca desejaremos fazer a vontade de Deus sem uma visão de sua natureza divina transmitida por seu espírito. Fascinado pela física newtoniana e iluminado pelas escrituras, Edwards acreditava que a providência de Deus era literalmente a força de ligação dos átomos, que o universo entraria em colapso e desapareceria a menos que Deus sustentasse sua existência. Ao longo de sua vida, Edwards manteve o hábito de acordar às 4 da manhã e estudar 13 horas por dia. O Colégio de Nova Jersey, que mais tarde se tornou Princeton, o nomeou presidente em 1758, mas logo após sua chegada, Edwards morreu de uma nova vacina contra a varíola. Edwards tinha 55 anos, mas não deixou um pequeno legado. Edwards é considerado por muitos como o maior teólogo da história dos Estados Unidos. De muitas maneiras, Edwards era altamente original, inovador e moderno. No entanto, ele nunca deixou de ser um puritano. Seu interesse pelas questões importantes da teologia e, ao mesmo tempo, pelas nuances mais sensíveis da experiência cristã, nunca foi meramente superficial ou abstrata. Edwards estudou e comunicou sua teologia com uma simplicidade e sensibilidade espiritual únicas. Enquanto muitos cientistas europeus e clérigos americanos encontraram nas implicações da ciência um impulso para o deísmo, Edwards seguiu outro caminho, vendo o mundo natural como evidências dos desígnios mestres do Deus da Bíblia. Ao longo de sua vida, ele frequentemente visitou a floresta como lugar favorito para rezar e adorar na beleza e no conforto da natureza.
Edwards era filho dos puritanos, irmão dos pensadores do iluminismo, e por meio de seu trabalho trouxe as riquezas do puritanismo ao mundo moderno influenciado pelo iluminismo. E você, o que você acha? O que a igreja precisa para ter teólogos da estatura de Jonathan Edwards? Você acha que uma alta intelectualidade pode ser combinada com uma profunda sensibilidade pela obra do Senhor em nossas vidas? Deixe-me suas respostas aqui nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar esse conteúdo com mais pessoas. Que Deus abençoe a todos vocês.